Caros amigos, mais uma vez bem-vindos ao Ateliê Canruian. No vídeo de hoje, um vídeo um pouco diferente, nosso caro amigo Gessé aceitou essa entrevista, tocamos juntos durante muitos anos, bastante legal. Desde criança. Não é? Eu posso dizer a mesma coisa, olha que bacana. E ele aceitou a entrevista, que eu agradeço muito, para a gente falar de temas sobre a viola, sobre a música, vocês vão gostar. Assistam até o final, tá bom? Primeira pergunta, Gessé. Vida de músico aqui no Brasil, como que é? Difícil pergunta, hein? Já comecei difícil. Complicado. Assim, como vida de músico, né? O que é um músico, na minha opinião? O músico, ele não tem muita opção, né? Ele já nasce com isso, sabe? Então, desde criança, desde os meus 7 anos, eu sabia que eu queria ser músico. Então, você não tem muita opção. É difícil hoje, porque a cultura não é muito valorizada no Brasil. Mas, por outro lado, assim, quando você faz uma coisa que você gosta, que você ama, assim, que você sente bem fazendo o que você faz, você sempre vai ter trabalho, sempre vai ter convite, sempre você vai ter um lugar para tocar, para dar aula. Então, eu não tenho muito o que reclamar, assim, eu acho que é uma profissão muito legal. Mas é difícil, né? Assim, por exemplo, as orquestras estão fechando. Então, mas é complicado, né? Porque nós vivemos num país de clima pobre, né? Então é difícil você trabalhar esse lado do dinheiro e do que você oferece em troca, né? Então tem a cultura, assim, então é complicado esse lado. Mas eu vejo hoje que é um afunilamento, né? Então você tem que estudar muito, primeira coisa, tem que estudar muito. E assim, e quanto o tempo passa, menos trabalho vai ter para você tocar, assim, porque as orquestras estão fechando, pelo menos é um momento, né? Mas por outro lado tem outros ramos de fazer, dar aula, tocar em eventos, né? Então acho que tem muito. E hoje sua carreira é muito concentrada como professor de viola e violino. Eu tenho um quarteto que eu faço curso de câmara, né? Que é a parte que eu mais gosto, assim. Talvez a minha paixão sempre foi isso aí. Eu tenho meus alunos, que eu adoro dar aula também, e toco numa orquestra, sou profissional de uma orquestra também, que faço um repertório que eu gosto de fazer. E é isso, já toquei em várias orquestras de São Paulo, assim, algumas eu gostei, outras não gostei. Tive várias experiências, assim, de ópera, concerto, sinfonias, tudo que você imagina eu já toquei. Poxa, assim. Que legal. Mas é uma fase boa. E na sua vida como professor? Qual que é a importância dos alunos terem um instrumento bem ajustado? Felipe, para mim é o essencial. Sem isso você não dá para fazer nada. Eu recebo muitos alunos assim, aí você fala assim, compra um instrumento no luthier, aí a pessoa fala assim, eu comprei o instrumento no shopping lá e achei legal, tá bom. Aí ele chega na aula, a primeira coisa que acontece, professor, a corda tá voltando. Professor, a corda quebrou. E geralmente quebra assim na pestana, no cavalete. Exato. Aí você fala a pessoa assim, já avisei. Já avisei. Aí a pessoa vai gastar muito mais, porque ela vai ter que levar no luthier, porque ela tem que arrumar. E depois que ela percebe isto, ela vai sentir a diferença, porque a corda que vem do instrumento, o timbre eu não consigo entender, eu não consigo afinar, eu não consigo... Começa pela corda, né? As cravelhas voltam todas, isso aí é bem, não tem muito que conversar, assim, é bem... E assim, eu exijo às vezes, mas assim, você exige, mas você tem que falar, pessoal, eu tô falando pra você, mas você precisa ver o que você vai fazer. A pessoa, mas é muito caro, tá bom, então faz o que você quiser. E isso pode atrapalhar o desenvolvimento do seu aluno? Muito, sim. A questão do cavalete, então você tá tocando a corda sol, pega a corda ré junto. Tá lá, pega a corda... Esbarrando uma corda na outra. Por quê? Porque não tá no ângulo. A pessoa, levanta o cotovelo. Aí levanta o cotovelo, pega junto com outra corda. Você fala assim, por que tá pegando outra corda? Porque o ângulo tá igual. Porque o chinês, eu falando o chinês, dando exemplo, né? O chinês, quando ele faz o instrumento, ele não sabe para que serve. Então ele vai lá e faz aqui, ó. Boa observação. Faz, isso aqui é um cavalete, faz aqui e acabou. Então ele não toca, se ele nunca tocou na vida dele, não sabe para que serve. Mesmo o cara que vende numa loja, ele não sabe para que serve. Então ele, talvez não é maldade dele, ele fala assim, eu estou vendendo um instrumento, porque para ele o instrumento é chegar e tocar. E não é assim.
E eu sei, assim, depois que a pessoa aprende, ela vai ver a diferença. E quando você faz o ajuste, você troca corda, nem que seja no mínimo Mauro Calistro, assim, você vê a diferença. Legal. Porque a corda não é aço, né? A corda é um som mais macio. Você tem cordas de aço hoje, mas são cordas que têm um nível muito elevado, né? São muito caras, assim. Mas o som é diferente, entendeu? Muda então, tudo. E você já viu alunos seus desistirem por conta do instrumento não estar ajustado? Isso tem, assim, é complicado, porque a pessoa... Nós estamos num mundo complicado hoje, né? As pessoas hoje são meio... Eu falo para ser músico tem que ser muita persistência, tem que saber o que você quer, entendeu? Então quando você é músico, você tem que ter uma alma de um poeta e a disciplina de um atleta. Aí você fala assim, você toca bem porque você tá... Não é porque você é talentoso. Cara, você estuda, você tem que batalhar. Eu recebo muito assim, professor, eu vou tocar em quanto tempo? Eu falo, não sei. Depende de você, né? Então as pessoas acham que é muito fácil, porque hoje a internet, né, tem muita coisa, as pessoas falam assim, você vai tocar em 2 minutos, toca a musiquinha, isso não existe, né? Então é um trabalho, então as pessoas vêm, normalmente as pessoas que desistem são pessoas que não têm isso como hobby, eu queria uma coisa mais fácil, deu o primeiro problema, eu vou desistir. Então eu acho que a primeira coisa é, vai começar? Começa direito, faça o instrumento ajustado. Se puder comprar um instrumento bom, compra. Se não puder, não compra, mas manda ajustar. No mínimo isso. E eu trabalhei por muito tempo com a viola Roma. Você lembra disso? Né? Lembro. Que pra mim funcionava, só que era ajustado. Tinha uma corda boa, tinha um arco bom, tinha ajuste, assim. E ajuste, você faz o ajuste, depois é só reparos, assim. Mas você não precisa pra toda hora tocar valete toda hora. Exatamente. É um ajuste. Você tocar crina, corda, você tocar, assim. Mas você não precisa tocar valete toda hora. É só manter. Mantém, você tem um cuidado. E é uma vez só, você fez, tá feito, né? Legal, e eu vejo, pegando o gancho nisso que você falou, que as pessoas pensam assim, eu tenho o dom da música, acabou, não vai precisar estudar. Complicado, né? Eu sofri muito com isso, porque quando eu era criança, eu nasci assim com muita facilidade. Então, acontece, quando eu era criança, pra mim o violino era tudo, eu ficava horas e horas tocando o violino, eu falava assim, para de tocar esse violino, pelo amor de Deus. E assim... E eu estudei muito na igreja, e na igreja eu sempre fui muito paparicado. Nossa, eu tenho um som maravilhoso, nossa, que menino talentoso. E eu cresci e fui estudar, na época, na ULM, né? Quando eu entrei na ULM, eu descobri que eu era mais um, né? E aí eu fui cair na real, porque todo aquele talento que eu tinha, que ajudou bastante, claro, ajuda bastante talento, tinha parte técnica. Eu tinha que estudar com metrônomo, tinha que estudar afinação, tudo isso tem que trabalhar. Isso não é talento, isso é disciplina. Se você não fizer todo dia lá o trabalho de arco, uma esquerda, e não é tocar, é estudar. É diferente tocar do que estudar. A pessoa que toca, eu toquei hoje 5 horas, tá bom, mas você estudou 5 horas? Boa. Entendeu? É difícil isso, né? Já aproveitando esse tema, que pouca gente sabe falar da diferença de tocar e estudar, você pode dar algumas dicas para os nossos amigos? Eu sei que não vai ser uma aula, mas umas dicas para quem, por exemplo, está no extremo do país e não tem acesso a um professor. O que ele pode fazer? Então, para mim, eu vejo estudar como você fazer academia. Quando você vai na academia, você não fica lá fazendo 5 horas de esteira. Você não fica 5 horas levantando, fazendo perna. Então, você precisa... Eu falo isso porque eu fiz aula há muito tempo com um professor chamado Henrique Miller. Pra mim é o meu pai, assim, sabe? O cara que me ajudou muito, assim, sabe, né? E ele me ensinava todas as coisas, como estudar, né? E eu aprendi a estudar. Então, você precisa separar, disciplina, né? Você pega um caderno, coloca no caderno lá. O que eu vou fazer hoje? Então, vamos lá. Falando de viola. Primeira coisa que você tem que trabalhar, mão direita. Então eu vou trabalhar mão direita agora, de 1 hora. Então você pega lá todos os sabe-si, que trabalha todas as arcadas, détaché, spiccato, saltellato, assim, todas as arcadas possíveis e impossíveis de fazer. Né? Depois você trabalha a mão esquerda, sabe-si também, ou outro método que você usar, certo? Aí você vai trabalhar depois flash, trabalhando escalas, que escalas também afinação.
Depois que você fizer isso aí, você vai trabalhar um pouco de estudos, né? Sei lá, Kreutzer, Rode, Campagnoli, o que você quiser fazer, né? E aí você faz todo esse trabalho e depois você vai fazer a parte boa que é a música. Entendeu? Mas assim, aí já deu umas 3, 4 horas. Parte técnica, você precisa trabalhar esse lado. Então, como segurar o arco? Você tem que sentir que o arco seja para você uma continuação do teu braço. Eu não posso segurar o arco assim. Eu não ando assim. Entendeu? Então, o instrumento tem que ser muito natural para você, assim. Você tem que tocar como se fosse uma parte do teu corpo. Eu falo muito assim, você vê um violinista, você fala assim, nossa, como é fácil tocar violino. Por quê? Para ele é natural. Aí vem também a parte do ajuste. É muito fácil tocar um instrumento ajustado. As coisas funcionam, as notas, você corda dupla, ele te responde, né? Então... Quando não está ajustado, você tem uma dificuldade. É igual você dirigir um carro, o carro não está funcionando bem. Vai tirar problema na marcha, vai falhar a marcha. Você tem que ter um carro ajustado, senão não anda. E assim, o estudo é cerebral. Vem daqui, depois aqui. Quando você começa aqui, depois você quer pensar aqui, já foi. Você tem que pensar aqui no cérebro. O que eu vou fazer? Tudo antecipado. Eu tenho um golpe de arco de espicato. O que eu tenho que fazer no espicato? Eu tenho que pensar antes de fazer espicato. Não é jogar o arco e sair, daqui que dá. Entendeu? A escala, outra coisa também, o Perl fala muito isso. Tudo que você fizer, faça devagar. Nunca faça rápido. Estou falando Isaac Perl falando isso. O cara tocou tudo que você imagina e não imagina de violino. E ele fala, vai estudar? Estuda devagar. Depois você acelera. Porque quando você faz devagar, você pensa. Quando você faz rápido, você não pensa. Devagar, você pensando, você sabe todos os movimentos. Quando você for tocar rápido, você fala, opa, tudo já está automatizado. Você já pensa, já sai na tua mão. Eu acho que é isso aí. Top, você vai progredindo no estudo, né? Sim. Essa é uma pergunta aqui muito interessante que alguns inscritos nossos fazem. Na viola, dá para tocar música que não é só erudita, clássica, MPB, rock? É possível? Sim, é possível. Eu acho que qualquer música toca na viola. Qualquer música você toca. Sim, você tem que saber o que você quer. Eu falo assim, a música tem que estar dentro de você. Se você gosta muito disso aí, você gosta... O que eu vejo muito hoje, você está falando sobre essa pergunta, é até uma coisa engraçada. Eu vejo muitos alunos falando assim, você conhece fulano de tal? Eu geralmente não conheço, né? Popular, né? Aí eu vou procurar, né? E aí eles falam assim, nossa, fulano é fenomenal. E eu fico pensando assim, o que é fenomenal para você, assim, né? Porque hoje, eu vou dar uma engraçada, as pessoas, elas ouvem música hoje pelos olhos. Exato. Então, quando você vê uma pessoa tocando e dançando, o que você quer? Você está prestando atenção no som que está tirando ou a dança que ela está fazendo? Então, você fala muito música popular hoje, aí você fala assim, tá bom, dá para tocar, mas você quer o quê? Você quer uma performance musical de dança ou você quer tocar música? Então, quando se fala, hoje tem muito, outra coisa também que eu vejo muito, eu sou, é minha opinião, certo? A questão de, violino elétrico, essas coisas, eu não sei, Você é um músico tradicional. Mas assim, é o que eu gosto, assim, se a pessoa gosta disso aí e se sente bem tocando isso, ótimo. Eu conheço pessoas que fazem isso muito bem. Mas assim, que as pessoas têm que entender é que o violino é um instrumento, o violino elétrico é outro. Então. Hoje tem muito, né? Então, assim, porque caso é complicado, porque as pessoas, elas querem poder de som, querem assim, quero tocar numa praça, assim. Então, cada um faz o que quer, né? Então, com instrumentos eletrônicos você pode controlar, eu não posso disputar com uma guitarra. Não dá, porque meu violão não vai alcançar. Sim. Entendeu? Se eu tiver, eu tenho que ter um amplificador. Aí eu preciso de uma viola elétrica, não sei, violino elétrico, não sei. Sim. Senão não dá, porque você não vai conseguir tocar junto com isso aí. Mas assim, não é eu não sei porquê, eu fui uma criança engraçada, né? Eu com 7 anos eu ouvia Beethoven assim o dia inteiro. Você ainda tem aquelas coleções de CD monstruosas? Não, é engraçado porque minha esposa fala muito sobre isso, né? Eu tinha na época, acho que uns 14, 15 anos. Aí eu comecei a trabalhar, né?
E aí eu fui numa loja de CD em São Paulo. Eu lembro, Laserland, né? Acho que não existe mais essa loja. Eu gastava tudo que eu ganhava lá. Na época eu gastei R$1.200 de CD, falar baixinho para ninguém ouvir. E aí eu cheguei em casa, eu comprei uma coleção inteira das sinfonias de Mahler, Beethoven. Eu tenho até hoje em casa isso aí, em CD. Beethoven, Brahms e Tchaikovsky. Eu lembro, eu vi essa coleção. E eu cheguei em casa e a mulher falou, você comprou tudo? Quanto você gastou? Eu falei, foi R$200. R$200? Sim, 200. Nossa, não foi 1.200. Eu sempre assim, porque hoje é mais fácil, hoje tem Spotify, sim. Hoje você ouve o que você quiser, não pagando, sei lá, quanto você paga lá. Mas na minha época era difícil, você tinha um aparelho de som que era o famoso 3 em 1, o que eu fazia? Eu colocava uma fita virgem lá dentro e ouvia a cultura. Sim. E aparecia lá, sei lá, eu e o Omar tocando. Aí a gente gravava. Opa. É isso mesmo. Gravava. Eu lembro que tinha uma fita tocando do Perma, tocando o Tchaikovsky e Chacuna de Bar. Nossa, essa fita era a minha paixão, sabe? Eu gravei assim, eu ouvia aquilo assim muito, sabe? E é isso. Hoje, eu acho que hoje é muito mais fácil ser músico do que na nossa época. Nossa, e aí tem a ver, né, com a próxima pergunta. Como hoje é mais fácil, a gente encontra tudo. Quais foram as principais dificuldades, ou a principal dificuldade que você encontrou na sua carreira? Você falou assim, poxa, e agora? O que eu faço? Ou no seu aprendizado? Responde como você achar melhor. Então, é o seguinte, eu falei pra você, como eu nasci, eu cresci assim, eu tinha uma coisa chamada ouvido absoluto. O que acontece? Deve saber, a pessoa que ouve uma nota, a nota que é. Então, eu cresci, eu tinha uma boa memória e ouvido absoluto. Então, eu pegava as coisas tudo muito de ouvido, muito fácil. Então, se eu ouvisse um concerto, eu saía tocando esse concerto. Nem que eu tocava o romance de Beethoven no violino inteiro, sem saber, sem nunca ler a partitura. Olha só. Só de ouvido. E aí, beleza. Quando eu fui estudar sério, eu tinha um problema muito sério com o ritmo. Eu também tinha. Porque você não contava tempo. Hoje tem muito isso, né? As pessoas tocam. Eu não contava tudo, eu tocava o que eu ouvia. E eu tinha um som bonito, né? E aí essa é uma dificuldade, eu tenho que te contar. Na época não era tão fácil ter um metrônomo, né? Era caríssimo. Hoje você tem metrônomo no celular, assim, então. Mas hoje eu virei um cara fissurado com metrônomo. Tudo que eu faço com metrônomo. Então eu peguei esse lado meu que eu tinha esse problema. E assim, eu caí de cabeça. Eu nunca me esqueço que na ULM uma vez, estava tocando numa sala a Sonata Arpeggione, de Schubert. Eu conheço, muito bonita essa peça. Linda. E aí entrou um professor de piano na sala, né? E ele ficou assim, impressionado, vendo tocando. Ele falou, nossa, rapaz, que legal. Eu quero montar um grupo de musicâmara aqui. Quero fazer a truta de Schubert. Nossa. É um quinteto, violino, viola, violoncelo, monumental, contrabaixo e piano. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu fui e comprei o CD, cara, eu quero ouvir. E aí eu fui, começamos a ensaiar. Cara, quem disse que eu conseguia tocar um tempo essa música? E aí ele ficava bravo, você tá contando tempo, não tá contando tempo, e era uma briga, assim, e aquilo pra mim foi uma frustração, assim, tão grande. Depois de um tempo eu toquei a truta, assim, inteira, foi a maior felicidade do mundo, porque essa música pra mim foi um marco, assim, eu lembro que eu tocava em casa, tava tudo certo, chega na hora do ensaio, porque eu tocava no meu tempo, né? Sempre eu assim, não contava o tempo. Então hoje eu falo assim, quando começar, essa base que é feita, tem que ser muito bem feita. Entendeu? Eu lembro que eu fui para a escola e eu passava assim, coisa de 15, 20 lições do Bono na época, numa aula só. Entendeu? Eu tinha muita facilidade, mas Sim. eu não era direito, né? Eu passava... A gente não estudava o Bono com metrônomo. Era do jeito que eu lembro que era assim, muito isso aqui, né? Era semínimo, a sembreve era do... Isso. Aí você ficou cheia, do, ré, mi, fá, sol. Então esse 1, 2, virava 1, 2, depende do tempo. Dobrava o tempo. Então, isso era, e assim, você fazia isso, a nossa mente é o computador, né? O que você grava, isso fica gravado. Então eu falo muito, como é que você aprende a falar quando criança? É ouvindo. O músico é a mesma coisa, ele tem que ouvir muito. E o que ele ouve, você grava. Então se você estuda desafinado, você vai gravar desafinado. Exatamente. Porque para você o som é aquele. Ou tocar tudo de qualquer jeito, sem pensar no que está fazendo. Então, eu falo muito para meus alunos, não perca tempo. Assim, o tempo é um negócio muito precioso, né? Então, você vai estudar,
estuda com a cabeça, estuda com calma. Outra coisa, desliga o celular, desliga de tudo e estuda. Outra coisa também que eu vejo muitas pessoas falar, eu estudo 3 horas seguidas. Cara, você não consegue fazer isso. Assim, o cansaço mental é muito grande. Então você tem que fazer 1 hora, dá uma descansada, toma uma água, depois você volta. E assim, e separa num papel o que você vai fazer. Organiza antes do seu estudo. Eu sei, eu tinha um professor chamado Horácio, eu chamava da USESP. Eu lembro a primeira hora que fiz aula com ele, ele falou, como é que você estuda? Eu falei, assim, assado, já tinha feito. Aí ele falou, tá bom. Aí ele falou assim, quanto você pode estudar por dia? Eu falei, não sei. Ele falou, quanto deu? Eu falei, 4 horas por dia. Eu falei, tá bom. Aí ele pegou um papel, ele pensou assim, uma bula assim. Eu tenho até isso em casa, cara. Que legal. Você faz, 15 minutos disso, 10 disso, 5 disso. Sim, eu tenho a bula completa em casa. Então todos os meus estudos sempre é feito assim. Ele falou, então você vai fazer hoje 2 horas, então você faz que legal. 7,5 disso, 5 disso, assim por diante, divide pela metade. Mas faça tudo, que aí você fez toda a gama de estudo do dia. E isso é todos os dias. Tá bom, sou um cara bonzinho, domingo e sábado não, mas segunda a sexta sim. Eu falo muito porque a vida é como se fosse uma corda de um violino. Ela não tem que estar nem muito apertada e nem muito solta. Então não é você estudar 10 horas por dia, outro dia você estuda meia hora. Você está fazendo errado. É você manter um padrão de estudo. Por falar, mano, tem uma pergunta relacionada a isso, que é fantástico. Você estudou, ganhou toda essa técnica. Para perder a técnica que você ganhou até hoje, é fácil? Eu falo muito isso, porque é engraçado, porque eu tiro assim, durante o ano, eu tiro assim umas 2 semanas no final do ano, geralmente. Durante o ano? Que eu guardo a viola lá e falo, fica aí, não quero pra tua cara. E é engraçado, porque são 2 semanas assim que eu, normalmente Natal, Ano Novo, assim, quando eu vou viajar, assim, e não pego na viola, é meio, deixo lá jogado, e falo, fica aí fechado, e não abro. Descansa um pouquinho. Quando eu volto tocar, nossa, assim, eu tô falando assim, pelo meu padrão de crítica, né? Parece um ser do outro planeta, assim. Tudo tá fora, o instrumento parece que tá difícil de tocar, não tá afinando, a corda tá esquisita, o som tá estridente, é tudo muito estranho. E aí você vai estudando, 1 semana você volta normal. Então, para perder é muito fácil. Então, eu falo a pessoas que falam assim, eu estudo técnica tocando música. Não sei, eu não consigo entender isso, sabe? Eu sempre separei, eu quero fazer spiccato, eu estudo só spiccato. Eu quero fazer détaché, só détaché. Eu quero estudar corda dupla, terças, faço terças, sextas, oitavas, separado. Porque na música tem tudo isso. E quando você for tocar, você vai juntar tudo ao mesmo tempo. Você fala assim, aqui eu fiz aqui. Eu lembro que uma vez eu fui assistir um violinista dando masterclass na USESP. Quem estava tocando era um rapaz da academia. Ele tocou o Tchaikovsky, assim, lindo assim, tocando muito bem. Quando ele parou de tocar, esse violinista parou e falou, vamos lá, do começo. Ele falou, aqui no começo você faz assim com o ombro. Aqui você faz assim com o seu braço. Aqui você vibra, aqui você cresce. Ele sabia o concerto inteiro, tudo que ele ia fazer. Ele falou, aqui você mexe com o pulso, aqui você mexe o dedo, aqui você vai... Ele sabia tudo. Passado uma meia hora, o concerto era outro. Mudou tudo. Mudou tudo. Top, Gessé. Muito legal essa questão de mudar o concerto inteiro com algumas informações. Sim. Né? Uma pergunta. Os grandes intérpretes de viola, quais você considera? Por que eu pergunto isso? O pessoal conhece muito de violino. Sim. Inclusive vê esse instrumento e fala que é um violino. É um violino grande. Um violino grande, né? Igual Eu tenho brincar. uma história engraçada, cara. Uma vez eu estava indo para São Paulo, né? E aí tinha um cara eu não sei o que acho que eu abri para pegar uma coisa do instrumento, e eu abri o instrumento, né? E aí o cara falou, o que é isso? Eu falei, é uma viola. Ele, não, isso é um violino. Eu falei, não, rapaz, é uma viola. Aí ele fala, não, eu conheço, é um violino. Eu falei, tá bom, você conhece. Me pergunta hoje, o que é isso? Eu falo, é um violino. Eu não falo que é viola. Aí o cara fala, eu conheço viola. Não, você tem uma viola. Tá, então você tem uma viola. Pensa que é viola caipira. Eu não falo assim, eu não falo mais, eu desisti. Depois desse dia o cara fala assim, não, é um violino. Eu falei, rapaz, é uma viola. Não, eu conheço, você está perdendo.
Tá bom, então, você tá falando que é uma violino, então é um Você violino. não sabe o nome do instrumento que você toca. Pois é, ele falou, você não sabe, ele cobriu. Eu falei, não, tá bom, é uma viola, é um violino então, não é uma viola. É igual uma vez um senhor, nem lembro onde eu estava, e ele começou a discutir comigo que o tampo do instrumento ele não era esculpido, ele era prensado. Não, isso aí é prensado, eu trabalhei em marcenaria minha vida inteira. Eu falei, tá bom, você tem razão. Pois não vai discutir. Não vou discutir. Não vai discutir. Então você não discute, é só tá bom assim. Tá bom. E os principais intérpretes para você de viola? Então, você tem assim, tem uma escola, quando eu comecei, eu tô falando bem sincero, os meus, assim, que eu tinha como os deuses do violino, assim, para mim era, eu sempre ouvia muito violinista. Então, para mim, Isaac Perlman, Vengerov e Yo-Yo Ma eram os três que eu escutava, mesmo tocando viola. Geração, né? Mesmo tocando viola, eu via isso, cara, muito assim, sabe? Então, pra mim, a minha referência era Isaac Perlman, Yo-Yo Ma e Vengerov. Lembro do concerto de Sibelius, Vengerov, que é uma das coisas assim, mais lindas assim, que eu até hoje eu assisto, eu fico assim. E aí eu comecei a gostar de alguns violistas, tipo Yuri Bashmet, lembro que eu tinha sido tocando na Santa Pergione, Pinka Zuckerman, que é fantástico assim, no Bolkimai também. E hoje, engraçado que hoje em dia, um tempo atrás, pelo menos uns 3 anos atrás, pelo menos, eu estava pesquisando na internet, né? E de repente eu vi um trechinho de um quinteto de Schumann, não que Schubert, Schumann. Tinha um Salvatore Accardo tocando violino, tinha um violista. Lembro que tinha um solo assim. Era muito do solo, mas eram as coisas mais lindas que do som de viola. Eu falei, quem que é esse cara, meu? Eu não conhecia. E aí eu descobri um cara chamado Antoine Tamestit. Esse cara, eu assisti ele ao vivo aqui, pra mim virou o Perlman da viola, assim. Que legal. Então hoje tem violistas fantásticos, tem Lawrence Power, tem Mark Sabat, tem, nossa, Tabia Zinema, que é fenomenal, assim. O Tamestit pra mim é o cara, assim, que ele tem porque assim, o que é um músico? Eu vejo muito músico, em minha opinião, o cara fala assim, você conhece tal violinista? Conheço. Nossa, você viu o arco dele, cara? Ele faz um spiccato, a mão esquerda. Eu falo, é legal, assim, é técnica, né? Mas eu sinto que alguns músicos, eles são artistas, cara. Você pega o Yo-Yo Ma, cara, parece que ele... Eu assisti na Sala São Paulo, eu fui assim, engraçado que eu sempre fui muito fã do Yo-Yo Ma, eu tinha muitos CDs do Yo-Yo Ma, assim, eu via ele tocando, assim, é um cara que eu gostava muito. Aí ele veio no Brasil, né? Eu falei, vou ser esse cara. E eu fui assim com o maior senso crítico que eu podia ter. Eu falei, o que ele faz é humanamente impossível. Eu fui na Sala São Paulo, sentei lá na frente, perto dele, falei, eu quero ver esse cara tocar. O que ele faz é impossível. Quando ele começou a tocar, eu fiz assim, o que é isso? Meu, o cara tinha um som lindo. Sabe assim, engraçado que a gente fala em perfeição hoje. Esse cara tinha, pra mim, a perfeição. Eu lembro que eu assisti alguns concertos que me tiraram, assim, eu fiquei, assim, embasbacado. Eu lembro que Guidon Kremer... O som que ele tira parece que tem alto-falante do seu lado. É engraçado, mas não é só volume, qualidade. É um conjunto, né? Eu lembro do Yo-Yo Ma, ele tocando arpegione, mas que som lindo, cara. E assim, ao vivo, isso também eu vi com o Tamestit. Eu lembro que tinha um solo dele no quinteto, assim, cara, que som maravilhoso, assim. Que legal. E não é assim, não é aquela coisa, você percebe que aquilo sai de dentro dele, ele é um artista, ele se envolve com a música. Então eu vejo muitos músicos que tocam lá 1000 notas por segundo, tá bom, mas não tem aquele senso, é um negócio engraçado, é uma coisa meio de dentro, assim, é uma coisa muito emocional, né? E hoje se perdeu muito a música, hoje as pessoas pensam música como matemática, né? Até os próprios compositores hoje, eu coloquei uma sequência aqui de nona com décima, com sétima, aí você vai ouvir e você fala,
Legal, né? Não sei, assim... Como se o simples das quintas e terças que Vivaldi fazia então, tivesse sido transcendido. Pois é, se você analisa hoje uma sinfonia de Beethoven, você fala, pô, aqui tem... Cara, mas aquilo tinha uma coisa chamada de alma, uma coisa, um artista, que aquilo era... Mozart escrevia aquilo naturalmente. Aquilo soava naturalmente. Não, e detalhe, sem rascunho, Mozart. Ele sai escrevendo. Então, isso eu vejo muitos músicos. Eu consigo ensinar para um aluno como segurar o ar, como tocar afinado, como tocar... Mas eu não consigo ensinar ele a tirar um som bonito. Isso é muito pessoal. Daqui, né? Você vê o som do... Eu ouço o Perl e falo, isso aqui é o Perlman. Eu ouço o Tamestite e falo, é o Tamestite. Eu ouço o Vengerov, esse aqui é o Vengerov. O Yeromar, eu ouço, né? Você fala, eu acho... Pessoas falam, eu acho que fulano de tal muito romântico demais. Eu tenho esse lado romântico, eu acho legal, né? É bom você ser romântico. Com né? certeza. Então, mas assim, esse lado do artista que eu acho... Então, isso eu vejo hoje... tem quem gosta, mas eu vejo isso no Tamestite. Para mim, violista hoje, o Tamestite é o cara assim que eu... Poxa, que legal. Eu sou fã. Assim, fã dele, né? Poxa, que legal. Uma coisa que eu queria te perguntar, e é muito interessante, o pessoal sempre está me perguntando, a gente pega o violino solo, tem assim milhares de peças escritas. O cello tem bastante, nem tanto quanto a viola, mas não, nem tanto quanto o violino, perdão. Por que a viola tem menos peça solo, principalmente nos compositores antigos? Mas quem falou isso pra você? Né? A viola tem o maior repertório do mundo, cara. Sabia essa história? Não, como o maior repertório do mundo. Por quê? E toca umas 5 peças de viola, todas de violino, todas de violoncelo, todas de clarinete. Muito boa. Vocês têm as suítes também do bar, né? Pra quem é suíte de bar? Pra viola, claro. Entendeu? Então acontece, você pega até, se você pegar, antigamente, o que é a viola? A viola é um instrumento engraçado, né? A viola, o que seria uma viola ideal? A viola ideal deveria ser, como o violoncelo, a viola é uma oitava acima do violoncelo, ela deveria ser, melhor do que eu, né? Metade do violoncelo, para ela soar bem. Só que é o seguinte, seria impossível de tocar. Seria muito grande. Braço para isso. Seria muito grande. Então, essa viola tem um problema muito sério. Porque uma viola pequena é fácil de tocar. Só que ela não projeta. Uma viola grande, ela tem somzão. Só que é difícil de tocar. Então, essa junção é difícil de você entender isso aí, né? Então, se você pegar no século XX, você tem, muitos violinistas. Vamos lá. Jascha Heifetz, David Oistrakh, que, tem um monte de violinista. Aí você fala de violista. William Primrose, Lionel Turtz. Esses eram os violistas da época. Os números são menores, né? Por quê? Porque tinha muitos violinistas e poucos violistas. O que acontece? Vamos falar sobre a escola musical. Quando você, nos séculos passados, 18, 19, quem tocava violino e viola? O cara tinha um certo talento, você não tinha uma escola específica de violino. A partir do século XX, teve um cara chamado Karl Flesch, que ele montou uma escola que é chamada Escola Russa. Nessa escola russa, ele meio que detalhou todos os momentos básicos de como se tocava violino e viola. A partir dali, você começou a ter grandes... Então, você pega o nível hoje dos violinistas de hoje, é muito alto. Você tem muitos bons violinistas, muitos bons violistas. Porque a escola foi uma coisa mais disciplinada. Entendeu? Eu lembro que eu li a história do Menuhin, cara. E o Menuhin falava assim... Ele, depois de muito velho, ele falava assim... Eu sinto dificuldade de tocar hoje porque eu não fiz técnica. Olha só. Porque imagine, o Menuhin começou com 5 anos tocando Capricho Paganini. Ele tinha um talento assim absurdo. Só que isso, com o tempo, se você não tem técnica, você vai perder na habilidade. Então, aí que tá. Se tinha muito isso, escola de violinistas.
e muito pouca escola de violistas. E aí começou um tempo de violinista tocarem viola. E aí começou, essas pessoas que tinham violino, fazer muito bem isso na viola. E começou a aparecer muitas gravações legais. Hoje, o nível dos violistas são fenomenais. Você pega o nível do Lars Power, Coisa de louco, assim, né? nível, os caras tocam tudo. Então eu não vejo pessoal falar, a viola não tem virtuosismo. Não, você não. Hoje tem, os caras tocam na viola. É capaz. Então hoje com as cordas mais tensas, ou com instrumento com mais poder sonoro, você tem solos de violas. E assim, toca muita coisa muito legal hoje. Eu vejo muito. Você pega o concerto de Bartók, Coisa... é difícil demais tocar aquilo, o alto, sério, sabe? Então, eu acho que assim, o repertório, se eu conseguir tocar todo o repertório um dia, eu estou feliz. E também nos últimos anos, no século XX, se escreveu muita coisa, né? Hindemith tem Sim. coisas fantásticas dela, assim, difícil pra caramba. É terrivelmente técnico. Mas tem coisas bonitas. Você pega, pra mim, a melhor peça de contrastante, eu vejo a Sinfonia Concertante, que é para violino e viola. Não escreveu. Aquilo eu acho fantástico. E na época era difícil. Entendeu? E hoje toca, o pessoal toca muito isso aí, né? Mas pra mim é uma peça maravilhosa. O concerto de Telemann é lindo. É fantástico. Concerto sei lá, Telemann, o Hofmeister, Stamitz, assim, eu acho, tem muito repertório, assim. As suítes de Bach soam muito bem na viola, melhor do que no violoncelo, mas... Entendeu? Mas, assim, soa muito bem na viola, então... Tem repertório, muito repertório. Então você também pode pegar e fazer adaptações de um concerto. E até o Dvorak, que eu não sei, na viola. Eu nunca vi. Nossa, é maravilhoso, assim. Que legal. Na viola. Depois eu vou É difícil, tem na viola. O Elgar tem na viola. O Elgar, eu já vi. Então, assim, tem tudo hoje. Só faz tudo, assim. Então, eu acho que você tem que... criatividade. Você tem que criar o que não tem. Se não tem, você faça. Eu acho os concertos, sim. Fazer. Eu acho que o músico tem que ser bom. Se o músico é bom, ele consegue, exatamente, ele consegue fazer sua bem. A sonata de Brahms, eu acho, que é para clarinete, né? O Brahms fez uma para viola, eu acho na viola fantástico, assim. Eu acho que soa muito bem, assim, na viola. Poxa, que legal. E uma pergunta análoga a essa, e tem um pouco do que você comentou. Quem toca violino, necessariamente toca viola? Tem que fazer algumas adaptações? Como que funciona isso? É complicado. Assim. Abrir com os violinistas agora. Né? Sempre tem uma briga sim, saudável nas orquestras. É engraçado porque eu toco violino e toco viola há muito tempo, assim, sabe? Eu acho muito mais fácil tocar violino. Viola é complicado. Viola você tem que... É engraçado porque você pega o violino, você passa o arco na corda, o som sai. A viola você tem que cavar o som, você tem que trabalhar, tudo responde mais lento, né? Mas assim, eu acho que quem toca viola consegue tocar violino. Agora, quem toca violino geralmente tira um som meio... não é um som limpo na viola, perde muito qualidade na viola. Tem que se adaptar. Adaptar. Eu acho que a viola, quem toca viola é mais fácil tocar violino do que ao contrário. Interessante. Eu acho muito fácil tocar violino, assim. Tô falando em comparação à viola, né? Então você faz coisas muito mais fáceis no violino do que na viola. A viola é um instrumento complicado de resposta. Hoje tem uma coisa hoje sobre essas violas Zucca, né, que falam, né? São violas enormes, tem um sonzão, né? Mas ela responde sempre atrasado, sabe? Parece que você está tocando aqui, o som vem depois. O violino não, é tudo em cima. É imediato. Assim. É imediato. Então, até o cello mesmo não atrasa tanto. Sim. A viola tem isso, a questão do braço, tem que abrir mais os dedos, essas coisas todas, tem o peso, é mais complicado que a viola. E falando nisso ainda, né, agora com um pouco mais de profundidade sobre os tamanhos de viola, porque violino, 4/4 é aquele tamanho, muda um pouco da forma, agora a viola muda muito, 37, 38, 40, 42, como que alguém que está começando, claro que tem que ter professor, mas ele vai ter uma ideia do tamanho de viola que é ideal para ele? Tem alguma medida? Quem então, diria assim, para um aluno teu? se fala muito assim sobre tamanho de viola, né? Então eu acho que
para mim o tamanho ideal, assim, vai de 40 a 42. 40 a 42. 42,5 ali, sabe? Acima disso eu já acho desnecessário e menos que isso também eu acho. Eu já vi viola de 46. Isso é muito difícil tocar, né? Se o cara for um cara muito... Eu lembro do Geraldo Calcê, que tem uma viola, Gaspar de Saló, que é 45, 46, mas o cara é gigante. E assim, eu não sei, eu tenho... A minha viola é 41,5, assim, eu acho pra mim o tamanho ideal. Parece que por um tempo eles meio determinaram que 42 era o tamanho ideal da viola. Eu acho que é um tamanho assim... Tô falando para um adulto, para uma criança tem que ser outra coisa, tem que fazer outro trabalho. Mas uma viola 37 eu não vejo como... Tem que ser um... Viola 37 é um violino mais bojudo, né? Mas teria que ser uma baita uma viola. Se você achar uma viola dessa, pede pra mim que eu compro ela amanhã. Olha, tem uma 37 antiga, eu vou te mostrar. Porque é fácil de tocar e tem que soar bem, mas é difícil, essa junção de fácil de tocar e soar bem. Eu sempre quis ter uma viola maior, sabe? Mas um tempo atrás, eu peguei um amigo meu falou, eu tô com uma viola francesa aqui, você não quer dar uma olhada? E a viola era 43,5, coisa assim, sabe? Era uma fortuna o instrumento, né? Aí eu peguei o instrumento, quando eu fui tocar, falei, nossa, cara, que som a viola. Aí ele veio pra casa, né? Eu lembro que, por mais ou menos uns 2 dias, eu queria jogar aquela viola no lixo, cara. Sabe? Tudo aquele poder sonoro, aquilo era tão desconfortável de tocar. Depois parece que ele não ficou tão legal assim, não respondia as coisas. O equilíbrio da corda dó para a corda lá, eu acho, nossa, não era equilibrada. Então eu meio que perdi totalmente a... Na hora é legal, você pega a corda sol, você fala, nossa, que sonzão. Aí você vai tocar, o sol responde bem, o si já não é tão legal assim, você fala, o dó já não... Peraí, umas notas respondem, não respondem. Esse equilíbrio é uma coisa engraçada, esse equilíbrio do som, da corda dó para a corda lá, porque você pega o centro de Bartók hoje, o Alton, você toca aqui em cima e aqui. Então eu tenho que soar bem aqui e aqui. É muito grande. Então eu não posso ter um violino que soa bem, uma viola que soa bem no agudo, mas não soa bem no grave. Então pra mim, eu vejo muitas violas que tem um somzão no grave, aí você vai pro agudo, a viola fecha. Esse equilíbrio, né? Então eu acho que 42, uma viola bem construída, é o tamanho ideal. 41,5, 41 ali, eu acho que é no ideal. Perfeito. Lembrando aqui de uma coisa muito interessante. Desde que a gente se conhecia, muito tempo atrás, eu lembro que você... Faz tempo, hein? Faz tempo, estamos ficando velhos, né? Se você não, eu não. E eu lembro que você comprava um monte de jogo de corda e testava, falava, essa não tá legal, eu ficava bravo até, eu lembro. E diante dessa experiência que você teve ao longo dos anos, qual foi a melhor corda que você achou para sua viola? Como testar? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Então, corda, assim, é um negócio engraçado, né? E falar pra você, se você perguntar a mim qual que é a corda que eu mais gostei na minha vida, foi a corda dominante. Dominante. Só que ela tem um problema, assim. A corda lá dominante é muito ruim, assim. Ninguém usa lá dominante. E aí você precisa usar uma lá iarga. Você faz uma combinação. A 2 sol é muito boa, só que assim, pra mim, pessoalmente, ela dura muito pouco. Perde som, desfia, corda. E outra coisa, o timbre das cordas com essa combinação é diferente, isso me incomoda um pouco. Toca a corda dó com um tipo de som, a corda ré com outro tipo de som, a corda lá com outro tipo de som. Isso sempre me incomodou, então eu comecei a mudei muito assim na época e hoje eu uso 2 cordas hoje para mim. A Eva Pirazza, não a Gold, a normal, e a Peter Enfield. E você na minha viola funciona bem, mas eu uso o jogo completo. Eu conheço vários músicos fenomenais que usam esse spirocore com ré não sei o que lá, bison solo, com lá iarga, assim... Eu confesso que eu tenho um pé atrás por causa da questão do timbre. Você fala assim, a corda lá soa bem, a corda lá iarga é muito boa. Só que o timbre dela não é a mesma coisa da corda dó, tipo spirocore. Entendi. Que se usa muito hoje.
Entendeu? Então, eu uso a Vipirase porque eu sei que pra mim, na minha viola, funciona muito bem. Funciona bem. E como o dó tá muito caro, eu não posso comprar corda toda hora, vou comprar fazer teste. Então, eu lembro que uma vez eu comprei, cara, que engraçado, eu queria comprar uma corda muito boa. Aí eu comprei o jogo de Larsen. Eu lembro da Larsen que você comprou. E na época era muito caro. E eu nunca quebrei corda tocando assim. Eu nunca quebra corda. Eu toco corda porque o som vai perder, mas quebrar nunca quebra corda. E aí acontece, eu fui tocar no meio da igreja, uma semana, corda lá, mas eu soprano, corda lá, pá! Nossa. Imagina, eu paguei uma fortuna na corda, a corda quebrou, eu falei, eu nunca mais compro essa corda. Entendeu? Assim, é complicado, porque é muito caro, né? Mas eu sei que a Vipirase funciona e Peter funciona. As duas têm o mesmo preço. Mais ou menos o mesmo preço, então eu sempre compro direto, me dá, você tem Eva, eu tenho Peter, me dá uma das duas aí, sabe? Funciona minha viola, colocar e funcionou. E eu acostumei com o som, acostumei com o timbre, na minha viola funciona. Funciona bem. No meu cello eu já uso lá e Larsen, 2 sol, Thomas Chick. O pessoal usa muito isso, né? Combina bem, né? Cello se usa muito combinação. E assim, o Razeira, o professor, usa muito isso, sabe? Ele fala que... E assim, essa questão do timbre do instrumento que me incomodava um pouco, da dor suave de um tempo para lá diferente. Mas isso é uma questão pessoal, né? É muito pessoal. E tem a ver com a sua viola também, né? Tem pessoa que usa visão solo que eu acho fenomenal. Minha viola não soa bem visão solo, não sei por quê. Minha viola, eu coloquei a Eva Gold. Minha viola não funcionou bem, não sei por quê. E é uma jornada isso, então, né? assim, hoje como está muito caro, eu vou lá e compro lá dessa aqui. Você já Agora sabe. saiu uma dominante Pro profissional, que é muito boa, mas eu não tenho coragem de comprar. Eu falo, usa aí, se ficar bom, o pessoal usa aí. Agora, né? Então, assim. Eu não sei, assim, tem muita, mas assim, hoje, com a tecnologia, as cordas são fenomenais hoje. São cordas muito, o jogo de corda hoje é Thomas Chick, Pirata. A tecnologia dela são fenomenais. Assim, diferente das cordas antigas de tripa que eram dessa espessura. Então, eu falo que o músico hoje tem que reclamar, tem bons luthiers, tem bons construtores, tem bom instrumento, tem boas cordas, tem arcos fenomenais, então o cara O acesso ficou muito mais fácil. Eu vejo muito hoje as pessoas assim, o instrumento tá assim, tá lá, cara, precisa ver se o instrumento não é uma pecinha atrás, né? Exatamente. ele não toca, lembra do Heifetz, né? Uma vez falava pra ele assim, nossa, professor, você tem um som maravilhoso, seu violino. Aí ele pegou, não tô ouvindo nada. Não é o violino, né? É você. Fantástico. Então, assim, eu acostumei, assim, com o timbre, com o meu instrumento, eu não tenho que reclamar, sabe? Assim, eu toco, as coisas que não saem, é minha culpa, né? Por causa do instrumento. E, assim, análogo a essa questão que nós falamos de corda, uma outra pergunta. Altura de cavalete. Qual que é a sua preferência? Por que eu pergunto isso? Aqui no ateliê, tem gente que vem vidrado, assim, falando dentro do padrão, nem mais nem menos. Gente que vem vidrado em cordas altas e gente que quer corda muito baixa. O que você gosta para você? Felipe, eu acho que tem que ter um padrão, né? E esse padrão já foi estabelecido há muitos anos. Entendeu? Eu falo assim, que eu não discuto com o luthier, né? Que eu não sou luthier. Entendeu? Eu posso falar assim, Felipe, aqui não está funcionando legal. Mas geralmente o que foi pesquisado durante séculos, cara, eu não vou questionar. Entendeu? Eu falo pro cara assim, então pra mim, não tem nem muito alto nem muito baixo. Tem um padrão ali. O que você gosta. Então, tem pessoas que falam assim, fala muito para aluno, né? Vou colocar uma corda mais baixa, porque a criança com o dedo assim é mais fácil. Sim, até aí tudo bem. Mas para mim, eu acho que uma corda, a altura. Não, que ser uma altura média. Nem muito alto, eu não falo. Eu não gosto de colocar assim, faz assim, que eu quero assim. Porque eu não sei, eu vou falar uma coisa que. Eu lembro que o meu instrumento tinha as cordas um pouco separadas. Talvez uma medida antiga que tinha, né? E que falava que era de viola. E aí meu professor falou o seguinte, que ele foi nos Estados Unidos, né? E lá o cara falou pra ele, colocou as cordas um pouco mais juntas. Distância de violino. E aí ele colocou na viola e ficou mais fácil de tocar. E eu peguei essas medidas e passei pro rapaz na época, e ele fez o cavalete ia prestando essa medida. Eu acho muito fácil tocar na minha viola. Mas foi uma conversa, e eu falei, o que você acha? O cara falou, não, isso é pensado, não é uma coisa assim, eu não posso falar assim, eu quero assim.
Eu faço isso aqui no ateliê para facilitar para os violistas, não a altura do cavalete, mas a distância entre uma corda e outra, a gente deixa mais próximo do violino. Porque não interfere, né? Eu acho que interfere o tamanho, o tamanho aqui, exatamente, mas não aqui, porque se eu vou tocar as terças, quintas na viola, fica muito mais fácil do que muito separado, né? Sim. Então para mim ajudou muito isso, sabe? Hoje eu não faria de novo. Ficou muito mais fácil tocar. Poxa, que legal. Tudo funciona mais fácil, os arcos mais fácil tocar. E assim, mas foi na época uma experiência assim. E tem a ver com a sua preferência. Eu acho minha viola muito fácil de tocar. Eu pego umas violas, eu gosto de, não sei se é costume, engraçado que o instrumento tem essa parece muito pessoal, né? Violino, você pega qualquer um você toca. Viola não, cara. Você pega uma viola, parece outro instrumento. Assim, mudou tudo, né? Mudou tudo, a questão do braço. É que os padrões de viola oscilam muito mais do que os de violino. Não, é engraçado que você vai pegar tipo uma terceira posição. A minha chega aqui, tem umas que chega aqui, assim, é engraçado. Você vai tocar, não aparece outro instrumento, você tem que readaptar. É um instrumento complexo, né? Por isso que eu falo, eu pego o violino, qualquer um que eu tocar eu acho igual, assim, questão do som, mas o modo de tocar é igual. Viola não. Cada viola tem você tem que se adaptar àquela viola. E, sim, isso é adaptável, mas assim, no começo é complicado. Legal. Uma pergunta muito interessante. Aqui no Brasil a gente sabe que super instrumentos, igual a gente vê lá fora, em Berlim e tal, é difícil a gente ter. Mas qual foi a melhor viola que você já teve oportunidade de tocar? A minha. Boa resposta. A minha, viu? Assim, eu confesso que eu não tive assim contatos com... Viola é mais difícil, né? Eu lembro que uma vez, no festival de Prados, eu toquei no violino Stradivarius. E foi uma experiência única, você sabe assim, porque eu tomei um susto. Mas se você imagina, você tem um carro assim, 1000. Então você pega o carro, você vai acelerando o acelerador lá embaixo. E o carro tá lá... esgoelando. Aí você pega uma Ferrari, você fala assim, ó... Eu lembro que eu toquei a corda sol, cara, um negócio assim, estrondoso, assim. Eu falei, nossa, é diferenciado, assim. Você vê que esses caras, eles tinham uma... Eu não sei o que é, assim. E eu tive... Assim, tem a ver com o que você comentou lá no começo, daquela... algo a mais no músico. O instrumento, mas ele tinha um som assim, você fala, meu... E não era só volume, era qualidade, né? Então eu vejo muito hoje sobre o instrumento, né? A pessoa fala assim, eu vejo muito isso, né? Você pega um instrumento e a pessoa toca aqui e ela sente, nossa, que somzão. Aí você senta ali, você não ouve o instrumento direito. Sim, não tem projeção. Então eu sinto muito isso. Instrumento que não projeta. Você fala, essa viola francesa para você, ela tinha isso, que eu peguei essa viola. Ela tinha um somzão aqui, aí eu falei pro amigo, toca aí. Cara, parecia outro instrumento, assim, você fala, meu, o que acontece? Isso. Então, o instrumento ele precisa projetar o som. Entendeu? O som precisa. Então, o som que você tem que pensar não é o som que você ouve tocando, é o som que a pessoa que está na plateia ouve. Sim. Aí você vê que o instrumento é bom ou é ruim. Então, ele tem que ter um som que projete, que não seja muito ardido, não seja muito doce, não seja muito fechado, muito aberto. Ele tem que ter um equilíbrio, mas ele tem que projetar. Outra coisa, e tem muita pensa muito sobre hoje. Você ouve, sei lá, uma gravação. Você fala, nossa, que som maravilhoso. Gravação, faz o que você quiser. Puxa, trabalho, eu sempre falo isso. O pessoal quer que eu gravo aqui para ver se ele vai comprar um instrumento. Eu manipulo a gravação. Faz se você quiser. Então você precisa ver, tocar assim, e saber, e pedir para alguém tocar para você ouvir. Você fala, ó, deixa eu ver esse som. Então, eu tive, esse Stradivarius foi assim, é uma coisa que eu impressionei, assim, que era um Stradivarius e um bailarino. Nossa. E assim, esse cara era um cara que tinha um colecionador, então ele levou lá, o pessoal toca aí pra eu ouvir, né? No Festival de Prados, em Minas Gerais, ele não tocou, mas assim, era... E fora assim que era muito bonito. Outro. A construção. Eu não sei como é que eles faziam na época aquilo, porque tinha pouco, você deve conhecer melhor, tinha muito pouco recurso, né, de material, de ferramenta, né? Para chegar as coisas até o luthier era mais difícil. Cara, mas a beleza, assim, os detalhes da voluta, do tampo, era coisa linda, assim. E o interessante disso que você está falando é que, assim, hoje, a gente está aqui, mas se precisar, a gente liga a luz elétrica para você conseguir ver de perto. Naquela época, Europa,
5h30, escurecia. E o cara não tinha mais luz para trabalhar, ele só trabalhava durante o dia e fazia isso. Temperatura também, né? Nossa, imagina. Coisa louca. Mas assim, esse aspecto me impressionou, assim. Agora a viola, eu nunca, assim, falar, que me impressionou, assim, tem a minha. A minha viola, eu sempre gostei dela. Top. Boa resposta. Sempre quando eu quis trocar, assim, eu desisto, porque eu sempre acho minha viola, sei, eu acostumei, eu não reclamo, eu toco nela e é o que me importa. Eu vou deixar aqui para vocês o contato do GCE, para quem quiser entrar em contato com ele para aulas, ele dá aula também, né? E vou até pedir uma gentileza, GCE. Se os comentários que o pessoal quiser mandar pergunta de viola, você puder responder. Sim, posso, claro. O nome dos violistas, sim, às vezes o pessoal claro. não vai saber escrever. Para a gente encerrar, uma última pergunta. Quem quer ser um violista hoje? O que essa pessoa precisa fazer? Estudar. Muito, estudar muito. Então, a primeira coisa, eu acho que você tem que ter um instrumento que te faça... assim, agora assim, quando você começa a tocar, não precisa comprar um instrumento top. Quer comprar, é bom, mas assim, não precisa. Precisa ter um instrumento que esteja até ajustado, no mínimo que ajustado. esteja assim, com o ar funcionando, tudo. E assim, procure um professor que te caminhe, assim, seja crítico, ouça muita música, mas ouça de preferência com senso crítico. E música não com paixão, assim. Você ouve o cara assim, esse cara é Deus, mas por que ele é Deus? Deixa eu ver se ele é Deus mesmo. Porque eu falei que o Tomachite é legal, mas se você está certo, será que ele está certo? Deixa eu ouvir aqui. Então tenha a sua preferência, não vai pelos outros, assim, eu gosto. Então você precisa tentar achar o seu gosto musical, o seu tipo de som que você gosta, o tipo de músico. Então, a pessoa que prefere o Heifetz, ou prefere o Perlman, eu prefiro o Vengerov. Então é gosto, assim. Agora, uma coisa tem que saber, disciplina. Essa é a palavra. A pessoa fala, não tenho tempo para estudar. Não, tempo você tem. Você perde hoje 3 horas na internet muito fácil. Você pega, vai assistir um vídeo lá, você fala, 3 horas, passou. Você fala, não tenho tempo. Você pega Instagram, essas coisas, Facebook, sei lá, TikTok. Horas lá. Fica horas. Então, não é assim, não é estudar 10 horas por dia. Isso seria ideal, mas não é legal. Eu sei que esses caras, como o Vengerov, esses caras estudam isso por dia. Mas eles são seres anormais. Entendeu? Por ser normal, eu acho que 3, 4 horas é o ideal. Mas 3, 4 horas pensado. Entendeu? Com concentração. Concentração, você pensa nisso aí e aí você faz isso assim durante muitos anos. Não tem muito... A música não tem fim. E, para quem quiser ser um violista, a gente vai deixar o contato do GC aqui. Pode entrar em contato que ele pode ajudar vocês com aulas, tá bom? Isso aí. GC, mais alguma coisa que você queria? Não, você que manda, Felipe. Então, agradecimento. Pelo... prazer estar aqui com você. Conheço você desde de menininho. Muito tempo, né? E somos amigos faz muito tempo. Faz muitos anos já. Admiro muito você. Você é um cara da que mesma maneira, cresceu assim. Céu é o limite. No céu é o limite. Eu também acompanhei ele estudando, lendo quando você entrou na ULM. Tocamos junto na Jovem de Guarulhos. Bastante tempo. Prazer recebê-lo, GC. Agradecimento por ter aceitado a entrevista e muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Abraço.